Bom, então, essa parte um, né, que eu chamei aqui, seria a parte um de fundamentos de bioquímica. Dentro desses fundamentos de bioquímica, além de aminoácidos, peptídeos, proteínas, a gente vai ver também, por exemplo, lipídios, carboidratos, tá bom? Então, na verdade, o que a ementa da gente pede é uma revisão desse assunto, tá? A gente não vai se aprofundar muito, porque são assuntos que vocês já viram, né, em algum outro momento aí do estudo de vocês. E a gente, a ementa de bioengenharia pede apenas para a gente revisar, tá bom? Então, é uma revisão dos fundamentos de bioquímica. Nessa parte 1, a gente vai falar de aminoácidos, peptídeos e proteínas, certo? Se eu fosse perguntar para vocês, né, o que são proteínas ou onde, né, a gente encontra proteína, eu imagino que viria, né, mais rapidamente, assim, a primeira coisa que viria na cabeça de vocês seria carne, peixe, ovos, né? São aí os alimentos ricos em proteínas que a gente conhece. Mas nessa aula a gente quer definir melhor, né, com mais detalhe, né, como as proteínas são formadas, quais as funções, como é a estrutura de uma proteína, né? Então a gente vai um pouquinho mais a fundo. E aqui tem uma primeira definição, que seriam que as proteínas são biomoléculas, a gente até pode chamar de macromoléculas, tá? Então, as proteínas são biomoléculas ou macromoléculas formadas pela união de aminoácidos. Tá, mas o que são esses aminoácidos? São subunidades monoméricas, né? Então, são moléculas ali mais simples, relativamente simples, que vão fornecer aí, né, como fala aqui no slide, ó, fornecem a chave da estrutura de milhares de proteínas diferentes. Então, de fato, né, eu coloquei aqui vários exemplos para vocês. Aqui nesse slide, olha, ele já chama de blocos de construção, né? Então, esses aminoácidos são blocos de construção que, a partir deles, diferentes organismos podem gerar, então até coloquei aí, né? Pena, teia de aranha, o olho humano. Então, diferentes organismos vão gerar produtos tão diversos como, e aí eu coloquei como exemplo, enzimas, hormônios, anticorpos. Ah, por que que a enzima está em destaque? Porque dentre esses produtos aí de proteínas, as enzimas são as mais variadas, né, e as mais especializadas. São catalisadoras de quase todas as reações celulares. Então, enzimas, né, são um assunto que a gente vai dar bastante foco, né, no final aí dessa revisão de fundamentos de bioquímica, a gente já vai entrar em enzimas, tá bom? Mas, além das enzimas, a gente tem também hormônios, anticorpos, transportadores, fibras musculares, proteínas das lentes dos olhos. Só para vocês terem uma ideia de quão diverso, né, dessas diversas substâncias com atividade biológica aí, né, tão diferente. Chifre de rinoceronte, proteína de leite, biótico, veneno de cogumelo, e diversas outras, tá? Ah, aqui ainda tem mais dois exemplos, ó. Então, esse primeiro aqui são eritrócitos, que contém grande quantidade de proteína transportadora de oxigênio, hemoglobina. A proteína queratina também, né, que é produzida por todos os vertebrados. Então, tem dois exemplos aí, ó, né, componente estrutural principal aí de pelo, escama, chifre, lã, unha, pena, tá bom? Então, gente, resumindo, né, as proteínas são macromoléculas, que são as principais participantes na maioria dos processos biológicos, né? E elas são feitas de 20 blocos estruturais, né? 20 aminoácidos, que são os mesmos em todos os organismos. Então, assim, desde de bactéria até o ser humano, as proteínas das bactérias e dos seres humanos são feitas, né? São constituídas aí desses 20 bloquinhos estruturais, tá? Esses 20 aminoácidos. Que a gente vai ver em detalhe cada um desses 20 nessa aula. Tá, então vamos partir para definir aminoácido, né? Já que as proteínas são feitas deles, a gente viu que são 20. Até aqui fala de novo, a proteína de cada organismo, né? As proteínas das mais simples, as bactérias, os seres humanos, são constituídas, né? Construídas a partir do mesmo conjunto de 20 aminoácidos.
que a gente vai ver cada um deles hoje, mas vamos ver o que, por definição aí, o que são aminoácidos. São as unidades estruturais básicas das proteínas. O aminoácido é composto por, então aqui a gente tem, deixa eu ver se o mouse tá, eu quero também, gente, que vocês percebam, eu não sei se eu acho que o mouse sai sim, na gravação sim, eu vou indicar com o mouse. E eu quero que vocês me contem o tamanho da fonte, né? Aqui eu coloquei um texto menorzinho, ó, falando aqui da glicina. Eu quero que vocês, depois que assistirem essa aula, me contem se o tamanho da fonte está bom, se não está, se essas letras coloridas vocês conseguem enxergar na tela do computador ou do celular que vocês estão usando, tá bom? Então tá. Então eu coloquei aqui, né, um exemplo, né? Eu utilizei até cores aqui para facilitar para vocês, ó. Então aqui a gente tem um exemplo de um aminoácido que é composto por um grupamento amino, né? Então a gente tem aqui um radical amina, um hidrogênio, um grupo R e um grupamento carboxila, todos ligados a um único átomo de carbono, certo? Desculpa. Então, ó, a gente vai ter então a gente vai ter um, um átomo de carbono e a ele a gente tem sempre o grupamento amino, um hidrogênio, um grupamento carboxila e um grupo R. Então tá. Até coloquei aqui, olha, né, para a gente perceber, para a gente se atentar, exceto a glicina, né? Nela, esse grupo R aqui, né, amarelinho, ele vai ser um outro hidrogênio, tá? Então, desses 20 aminoácidos que a gente vai conhecer hoje, essa regrinha só não se aplica aí à glicina. Então tá. A gente vai partir para a classificação, né? E eles vão diferenciar, né? Eles diferem entre si ou suas cadeias laterais, ou grupos R, né? Que é justamente essa aqui, tá? Os quais variam em estrutura, tamanho e carga elétrica, né? Tá até sublinhado aqui, porque a gente vai ver que a classificação, né? A gente vai dividir em 5 grupos, acho que tá até falando aqui, ó, sim, cinco classes, 5 grupos. Então, eles vão ser classificados aí pelo grupo R, né? Que são agrupados aí em 5 classes principais, com base nas propriedades dos subgrupos R, particularmente a polaridade, né, ou tendência para interagir com a água, em pH biológico, certo? E aqui a gente tem o primeiro grupo, desses 5 grupos que a gente falou, né? Então aqui a gente tem a prolina, glicina, alanina, pralina, leucina, metionina e isoleucina. Então a gente tem 7 aminoácidos nesse primeiro grupo. Nesse grupo a gente tem aminoácidos com grupos laterais apolares, né? Então, eles vão ter aí uma cadeia lateral, essa representada aí, né, nessa corzinha rosa, tá bom? E que é a glicina, que eu falei para vocês agora, ela tem hidrogênio. Então, ó, todos esses desse grupo, eles têm uma cadeia lateral constituída por moléculas orgânicas com caráter de hidrocarboneto que não interagem com a água, tá? Então, eles são hidrofóbicos. Nesse segundo grupo, os grupos R são polares, não carregados, né? Aqui a gente tem a serina, treonina, cisteína, asparagina e glutamina. Então, os aminoácidos desse segundo grupo possuem cadeia lateral, o grupo R, com grupos que possuem carga parcial e são capazes de fazer ligação de hidrogênio com a água. São mais solúveis em água, ou hidrofílicos, né? No terceiro grupo, a gente tem a lisina, a ginina e a histidina, e aqui são aminoácidos com grupos laterais carregados positivamente, possuem cadeia lateral com grupos carregados positivamente. Então, em solução neutra, apresentam características básicas.
Nesse quarto grupo, a gente tem os grupos R carregados negativamente, que entra o asparato e o glutamato. Né? Eles possuem cadeia lateral com grupos que apresentam carga negativa, em solução neutra, apresentando características ácidas. E, por fim, a gente tem os grupos R aromáticos. São relativamente apolares, tá, gente? Hidrofóbicos, relativamente. Então, aqui entra fenilalanina, tirosina e triptofano. Então, assim, a gente fecha os 20 aminoácidos, né? E a gente vai partir, né, para ver aí as funções, e vocês vão ver que até fala aqui no slide, né, a notável gama de funções, porque são realmente uma gama, assim, de funções muito diversas, né, exercidas pelas proteínas, resulta da diversidade e versatilidade desses 20 aminoácidos que a gente viu aqui, tá bom? E aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui, além desses 20, né, tem muitos outros, só que muito menos comuns. Alguns são resíduos modificados após a síntese de uma proteína, outros são aminoácidos presentes em organismos vivos, mas não como constituintes de proteínas, tá bom? Só como uma observaçãozinha. Mas a gente continua trabalhando aí com esses 20 principais aí. E aqui a gente fala um pouquinho da nomenclatura, né? Então a gente viu aí a definição de aminoácido, quais são esses 20 principais, e agora aqui a nomenclatura. E ele fala, né, que o primeiro aminoácido descoberto nas proteínas foi a asparagina, em 1806. O último dos 20 já foi a treonina, somente identificado em 1938. Então vejam aí, né, quantos anos, mais de 100 anos, né, até a descoberta e identificação de todos os 20. Todos os aminoácidos têm nomes triviais, tá, gente? Nomes que, na verdade, foram dados, né, no momento ali da descoberta, né? Por exemplo, e tem a ver com a fonte de onde foi isolado pela primeira vez aquele aminoácido. Então, a asparagina foi encontrada primeiramente no aspargo, então ela tem esse nome por isso. O ácido glutâmico foi encontrado no glúten, do trigo. A tirosina foi isolada primeiro do queijo, assim seu nome é derivado da palavra grega tyros, né, queijo. E a glicina do grego glaicos, doce, foi assim nomeada em virtude de seu sabor adocicado. Então vejam que são nomes simples, nomes triviais, né, que tem a ver mesmo com a forma, né, a fonte de onde foram isolados pela primeira vez, tá bom? Tá, então até agora, né, só para a gente não se perder, a gente definiu proteína, a gente viu onde a proteína pode ser encontrada, a diversidade de funções, e que as proteínas são formadas de aminoácido. Também definimos aminoácidos, conhecemos os 20 principais, a nomenclatura, né, como é que funciona. E daí, gente, a gente parte, né, para pensar na ligação peptídica, porque as proteínas são polímeros que se unem através da ligação do grupo carboxila de um aminoácido. Então, vamos indicar aqui. Então, através do grupo carboxila de um aminoácido, com o grupo amino do outro aminoácido, a gente tem uma ligação aqui para formar um dipeptídeo, tá? Essa ligação é chamada peptídica e é obtida pela exclusão de uma molécula de água. Então, a gente está vendo aqui que é uma reação de desidratação, né? Porque a gente está excluindo aí uma molécula de água. Então, aqui tem um exemplo, são duas moléculas de aminoácidos, então um aminoácido se juntando com o outro, vão ser unidas aí por meio dessa ligação amida substituída para formar um dipeptídeo, certo? Então, o grupo carboxila vai se ligar ao grupo amino, tá bom? Perdendo a molécula de água. Essa ligação é formada pela remoção dos elementos de água e hidratação, então, que eu já falei, e só tem assim, essa observação aqui para vocês, ó. A formação da ligação peptídica é um exemplo de uma reação de condensação, que é uma classe muito comum nas reações, de reações nas células vivas, certo? Em condições bioquímicas padrão, o equilíbrio para a reação mostrado aqui nessa figura favorece os aminoácidos em relação ao dipeptídeo, tá bom? Agora,
Aqui nesse exemplo, a gente tem dois aminoácidos que, através de uma ligação peptídica, vai formar um dipeptídeo, né? Agora, se a gente tem três aminoácidos, a gente teria aí duas ligações peptídicas e a gente formaria um tripeptídeo. Para a gente formar um tetrapeptídeo, a gente vai ter aí quatro aminoácidos e, no caso, três ligações peptídicas. E por aí vai, né? Cinco aminoácidos, pentapeptídeos. Quando a gente tem alguns aminoácidos, a gente já vai formar oligopeptídeo. E quando a gente tem muitos aminoácidos, a gente forma um polipeptídeo. Então, aqui é a questão das regrinhas de nomenclatura, tá bom? Agora, gente, as proteínas podem ter milhares de unidades de aminoácidos, certo? E aí a gente começa a pensar no peso molecular, né? Então, embora os termos proteína e polipeptídeo possam ser algumas vezes intercambiáveis, né? Então, porque não existe um número exato, né? Então, um polipeptídeo são muitos aminoácidos, mas a partir de quantos muitos desse que a gente vai trocar um nome para proteína, né? Então, as moléculas referidas como polipeptídeo geralmente têm um peso molecular abaixo de 10 mil, né? E as maiores, né, aí já com milhares de unidades de aminoácidos, a gente chama de proteína, tá? Agora, gente, não tem a ver com a função, não, tá? A gente não pode generalizar que quanto maior a proteína, mais importante a função. Isso não existe, certo? Por exemplo, né? O que eu quero dizer? Mesmo os menores peptídeos podem ter efeitos biologicamente muito importantes, né? Existe o dipeptídeo, por exemplo, aspartame, né? Muito, né? Que é um adoçante artificial muito conhecido. Muitos peptídeos pequenos, né? Exercem seus efeitos em concentrações muito baixas. Por exemplo, tem vários hormônios de vertebrados, né? Que são peptídeos pequenos. Tem a ocitocina, né? Que eu acho que até o nome aí vocês até ouvem por aí, né? Ela tem 9 resíduos de aminoácidos apenas, né? Ela é secretada aí pela glândula, por uma glândula para estimular contrações uterinas, por exemplo, né? Então, alguns venenos extremamente tóxicos, né, de cogumelos, também são peptídeos pequenos. Então, a gente não pode pensar que tem a ver com o tamanho, não, certo? Então, a gente viu aqui, né, o que é a ligação peptídica, e agora a gente vai olhar aqui para o conceito de cadeia polipeptídica. A união de vários aminoácidos por ligações peptídicas dá origem a uma cadeia polipeptídica. Uma cadeia polipeptídica tem um sentido, tá, gente? O que quer dizer isso? É que uma alanina, glicina, lisina é um peptídeo diferente de uma glicina, lisina, alanina. Então, ela tem um sentido, pois os componentes têm extremidades diferentes. Né? Então, convencionou-se que a ponta amínica, então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a extremidade aqui é a amina, né? Então, a ponta amínica é considerada como sendo o início da cadeia. Então, alanina, glicina, lisina é diferente de glicina, lisina, alanina, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, aqui a gente tem um pentapeptídeo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 ligações peptídicas. E a gente tem um pentapeptídeo, que seria seril, glicil, tirosil, alanil, leucina. Ou, né, vejam que até 2, 3 aminoácidos, tudo bem a gente falar, né, o nome dessa forma. Mas, aqui a gente já tem um pentapeptídeo, já fica mais complicado. Então, deixa eu ver se é no próximo slide. Então, aqui, ó, por convenção internacional, os aminoácidos têm sido designados por abreviações de 3 letras, tá? Que são essas letrinhas aqui que eu coloquei. Então, nesse caso, a gente teria essas 3 letrinhas aqui, ó, seril, seria SR, glicil, GLY, e por aí vai, tá? Ou ainda uma letra só, tá? Então, todas essas aqui são formas de nomear esse pentapeptídeo aqui, lembrando que essa cadeia polipeptídica tem um sentido. Então, a gente sempre, né, convencionou, então a gente sempre vai iniciar pela ponta amínica
né? Então, a outra extremidade vai ser a carboxiterminal. E aqui, como a gente estava falando já, são esses códigos, né? Então, aqui está em inglês, né? Mas aí a alanina é a LA ou somente o A. A arginina é a RG ou somente R. Ah, professor, então sempre vai ser as três primeiras letrinhas? Não, né? Até aqui, por exemplo, aqui sim, né? GLU. Agora aqui já não, a glutamina já é GLI, tá bom? Então presta atenção nisso, que nem sempre é exatamente as três primeiras letrinhas. Mas isso aqui a gente não tem que decorar, né? Quando vocês precisarem saber, dá um Google, não tem problema. Então, né, para a gente fechar aí esse raciocínio, as proteínas, então, controlam praticamente, né, todos os processos que ocorrem numa célula. E olha que interessante, elas estão presentes em todas as células e em todas as partes das células, tá? Então, a gente vai ter aí milhares de diferentes tipos que podem ser encontrados em uma única célula, né? Por isso são de fundamental importância nos processos biológicos, além de serem as moléculas mais diversificadas quanto à sua forma e função. E eu vou pausar essa aula aqui, e na próxima a gente continua entrando nesse assunto de forma e função, ou estrutura. Então, a gente vai ver aí estrutura das proteínas e funções, tá bom?